Boa tarde a todos, eu sou a Prof. Vanessa Santos, juntamente com a Prof. Edjane Almeida do Nascimento, estaremos ministrando esta aula para vocês. Nós somos da Universidade Federal do Pampa e o professor Evandro, né, nos concedeu a gentileza de nós estarmos fazendo estágio na aula de vocês hoje à tarde. Quer se apresentar, Edjane? Olá, boa tarde, eu sou a Prof. Edjane Nascimento. Quero, primeiramente, também agradecer a participação de vocês, estão todos de parabéns, são bem participativos, estou bem orgulhosa, estou feliz com a participação de vocês. Agradecer também ao professor Evandro por ceder, né, o horário dele para a gente apresentar essa aula, né, e parabenizar vocês pela participação. É isso, obrigada por todos estarem aqui conosco. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já trabalharam com o Mentimeter. Alguém já ouviu falar no Mentimeter? Sabe como é que funciona? Gostaria de falar, pode levantar a mãozinha ali que a prof chama pelo nomezinho. Alguém já participou do Mentimeter? Não? Pode escrever não também no chat. Tá, então pode falar, Ana Júlia. Desculpa, prof, eu coloquei sem querer. Ah, tá, não tem problema. Tá, então a prof vai apresentar para vocês o Mentimeter, tá? É ótimo que vocês já vão também aprender a trabalhar com uma nova ferramenta, é bem tranquilo, tá? Assim, ó, eu vou colar no chat um link, tá? Quando vocês, ó, colei no chat o link. Vocês vão clicar nesse link aí, e aí vai gerar uma perguntinha. A perguntinha que vai aparecer para vocês é a seguinte: quais as palavras vêm em sua mente quando te perguntam sobre como a vida iniciou na Terra? Tá? Aí vocês vão escrever uma palavrinha e clicar no botão Submit, que vai estar ali embaixo, um botão azul Submit, tá? Se alguém não conseguir, a prof projeta para vocês. Aí no final da aula a gente vai projetar as palavrinhas de vocês numa nuvem de palavras, vai ficar bem bonito. Tem uma recordação da nossa aula também que eu vou salvar, tá? Vocês já podem clicar no link ali e só responder o que vem na mente de vocês quando o tema é a origem da vida, como a vida iniciou na Terra, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês irem preenchendo e vou começar a nossa apresentação. E quem não conseguir, só levanta a mão, tá? Isso. A prof vai desligar o vídeo para começar a projetar os slides para não ficar pesado, a prof Diane também. Qualquer coisinha vocês levantem a mão que a prof atende, tá bom? Eu ou a prof Diane. Prof, a gente coloca só uma palavra? Isso, só uma palavrinha. É só uma Isso, palavrinha só uma palavrinha só. Isso, só uma palavra, tá? O que mais, Tá bom. O que mais te chama atenção quando é esse tema. Pode falar, Elisa. Eu botei um nome, tem problema? Não tem problema nenhum. É o que vem na tua mente. Tá? Isso é pra gente compartilhar ideias. O que vocês pensam sobre o tema, tá bem? A prof vai começar a apresentação agora, então. Qualquer coisinha é só levantar a mão que a prof atende vocês, tá bom? Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, Vanessa, pode projetar. Joia. Então tá, o tema da nossa aula de hoje, tá? Dia 24 de agosto de 2021, é a origem da vida e os primeiros seres vivos na Terra. Aqui, como eu falei anteriormente, é a pergunta que vem em sua mente quando te perguntam sobre como a vida originou na Terra. O link está ali no chat, vocês já devem ter participado lá, ter escrito, e depois a gente vai projetar aqui as respostas de vocês, né? E agora a gente vai dar continuidade aqui. Bom, em um primeiro momento, a gente tem a teoria do Big Bang. O que vem a ser a teoria do Big Bang? Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica, também uma grande expansão de Terra, que criou o espaço e o tempo.
A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense George Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, então, o universo teria surgido, né, após essa grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia que criou o espaço e o tempo. Aqui a gente está vendo sobre o planeta Terra, né? O nosso planeta onde nós vivemos, a Terra. A Terra, ou por muitas vezes designados por muitas pessoas como mundo ou planeta azul, né? Então, e também conhecido muitas vezes por planeta água, porque a Terra é mais composta de oceanos e mares do que expansão de terra, porém recebeu o nome de Terra, né? Ela tem cerca de 4,6 bilhões de anos, né? 4,6 bilhões de anos é muito tempo, gente. A gente começa a contar 1, 2, 3, 4, até 10 dias e demora, não tem como, assim, é muito tempo mesmo. Difícil Seria incontável, né, Vanessa? Seria incontável. Perfeito, Dijane. Seria assim, não tem, a gente começaria a contar agora e não ia parar mais até o fim da vida. Então, aí fala, né, que 4,6 bilhões de anos e que a vida surgiu cerca de apenas cerca de 1 bilhão de anos depois, né? Então, ela já teria esses 3,6 bilhões de anos, e aí sim começou a vida a se originar na Terra. E também é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Aqui está o universo, né? Os cosmos. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as teorias que existem, tá? Existem algumas teorias sobre como a vida originou, como foi criado o universo. Eu falei anteriormente do Big Bang, e agora a gente vai falar sobre criacionismo. Nós que somos da área da ciência, nós respeitamos, né, a posicionamento religioso, as crenças de que a vida tenha sido originada, o mundo tenha sido criado por Deus. Porém, não é o que a ciência, né, acredita. Mas a gente tem que falar sobre o criacionismo, porque é uma teoria, sim. Então, a gente colocou aqui, projetamos para vocês nos slides, porque existe essa teoria, porém não é apoiada pela ciência, mas nós respeitamos todas as crenças, né, religiosas. Agora, gente, nós vamos falar sobre a panspermia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o meu áudio? Sim. Obrigada, gente. Alguém já ouviu falar sobre a panspermia? Eu já ouvi falar, mas nunca entrei. Quem tá falando que já ouviu falar? A prof não consegue ver a carinha de vocês agora. Thaís. Quer falar, Thaís, sobre alguma coisa que tu já ouviu, seja algum boato, talvez tu viu algum livro? Eu já ouvi falar, mas nunca entrei muito pra saber o que é realmente. Ótimo. Mas já ouviu falar, já é um começo, né, pessoal? Então, a panspermia é uma hipótese que acredita que a vida na Terra, ela originou, né, de outros planetas, ou seja, meteoritos caíram no planeta Terra e trouxeram micro-organismos. E esses micro-organismos, eles eram tão resistentes que eles sobreviviam a essas quedas. E aí essa vida na Terra essa é uma teoria, tá, pessoal? Não foi nada cientificamente comprovado, porém ela existe, assim como existe o criacionismo, tá? Aí fala aqui que a panspermia é uma hipótese que afirma que a vida no planeta pode ter sido iniciada com base em partículas de vida que chegaram à Terra através do espaço. De acordo com o filósofo grego Anaxágoras, existiam sementes de vida em todo o universo. Desse modo, a vida pode não ter sido originada aqui, e sim ter chegado ao planeta depois, tá bem? Então, assim, a teoria da panspermia acredita que a vida originou de outros planetas, tá bom, pessoal? Se quiserem tirar um print da tela, se quiserem anotar no caderno, fiquem bem à vontade. Agora, A panspermia, não sei se a Vanessa... Pode, fica à vontade. A panspermia também, ela ficou conhecida, né, por alguns como origem extraterrestre, porque
creia-se, os cientistas da época, que a panspermia, a vida veio de fora da Terra, né? Veio através extraterrestre, mas são tudo teoria, né? Porque a ciência em si, ela trabalha com hipótese, nada foi confirmado até hoje, né? São hipóteses, a ciência trabalha com hipótese, né? Isso, perfeito, Continuar Diane. com isso. É verdade, conhecida também como extraterrestre, né? Quer dizer fora da Terra, que veio de fora da Terra. Agora a gente vai falar sobre a teoria de Oparin-Haldane, a teoria da evolução química, tá? De forma independente, né, cientistas Oparin e Haldane levantaram uma hipótese que hoje é considerada uma das mais aceitas, pessoal. Como eu falei, como a Ediane falou, nós da área das ciências da natureza, nós somos das ciências biológicas, nós apoiamos o que é comprovado cientificamente, o que é aceito pela ciência, né? Então, o que nós vamos falar sobre o que é mais aceito, tá, pessoal? O que é mais aceito hoje é a teoria de Oparin e Haldane, tá? Que foi feito um estudo, foi feito um experimento, que agora, depois desse slide, a prof. Ediane vai falar sobre o experimento de Stanley Miller. Bom, de forma independente, como eu falei, os cientistas Oparin e Haldane levantaram uma hipótese que hoje é mais aceita. Eles propuseram que a atmosfera primitiva da Terra, ela apresentava compostos que sofreram a ação de raios e de radiação ultravioleta, dando origem a moléculas simples. Essas moléculas orgânicas ficavam nos oceanos primitivos, formando uma espécie de sopa primitiva, que chamava-se os coacervados, né? Que foram esses primeiros seres, considerados seres vivos, os primeiros seres vivos, né? Agora eu vou passar a palavra ali para a colega Edjane falar sobre o Miller e o Urey. Pode falar, Edjane. A ideia de Oparin e Haldane foi posteriormente testada pelos pesquisadores. Pelo Miller, em 1953, eles criaram um experimento que veio possível simular as condições da Terra primitiva. O resultado foi impressionante, tendo sido eles capazes de produzir aminoácido e outros compostos orgânicos. Desse modo, ambos concluíram que moléculas orgânicas podiam ser geradas de maneira espontânea em condições equivalente à da Terra primitiva. Na atmosfera primitiva, vocês guardem isso, tá? Na atmosfera primitiva, não havia oxigênio. Vocês conseguem ver meu mouse, pessoal? Sim, Aqui eu vou mostrar para vocês o experimento. Tá, perfeito. Aqui está o experimento do Miller, que a Ediane vai explicar para vocês. Eu vou passando a setinha do mouse, tá? Pode começar, Ediane. Só um momentinho, né? Aí o Miller, porque o meu experimento aqui do meu trabalho de diferente. Aí o Miller conseguiu transformar moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Então, ele ferveu água. Aqui onde está o foguinho, tá, Vanessa? Ele ferveu a água. Aí esse vapor da água se uniu com a atmosfera primitiva da época, os gases atmosféricos primitivos da época, que era o metano, a amônia, gás hidrogênio e o vapor da água. Aí ele transformou esses gases primitivos, né, em vapor. Aí houve o resfriamento. Aqui está o condensador, fez o resfriamento, aí transformou esse resfriamento juntou esses experimentos, transformou esse vapor em moléculas, né? Aí ele transformou uma coleta desse reservatório aqui embaixo, bem aqui embaixo, Vanessa, onde tem esse azulzinho. Isso, bem aí onde está a tua setinha. Ele transformou isso aí em aminoácido, transformando moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Isso aí. Aí depois ele conseguiu observar, né? Depois de uns dias, ele deixou ali e conseguiu observar esses primeiros aminoácidos aqui nessa água, que em primeiro momento só tinha água, né?
Então, o que a gente conclui, pessoal? Na atmosfera primitiva não existia oxigênio, né? Não. Só existia os gases metano, amônia, gás hidrogênio e vapor da água. Não existia, lá na época da atmosfera primitiva, não existia gás carbônico, oxigênio, né? Então, a gente conclui o quê? Que esse experimento de Miller, né, o experimento de Miller e Urey, é o mais aceito, tá, gente? Baseado na teoria de Oparin e Haldane. Então, é importante que fique isso na cabecinha de vocês, que vocês entendam que é o mais aceitável, que é a evolução química. Aqui agora, nesse slide, vocês conseguem acompanhar, uma imagem semelhante, é uma imagem da Terra, né? Semelhante a como era o estado da Terra primitiva, que ela era constantemente bombardeada por meteoritos e extremamente quente. Então, assim, se a gente olha em primeiro momento, como que haveria vida na Terra, como que a vida iria sobreviver na Terra, né, dessa forma, né, nesse habitat. Porém, constatamos que sim, que os primeiros seres vivos, eles eram muito resistentes, né, esses coacervados, e conseguiram ir evoluindo e chegamos até hoje na evolução humana, né? Agora nós vamos falar sobre a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Alguém gostaria de contribuir? Já ouviram falar sobre isso? Gostariam de falar alguma coisa? Estão me ouvindo? Isso, Pedro, a gente tá dando essa aula para vocês hoje, a gente é professoras estagiárias, né? E Eu não consigo ver o chat, obrigada, o Diane. teu professor cedeu esse espaço para a gente apresentar essa aula para vocês hoje. Isso, nós estamos fazendo um estágio. Bom, então vamos falar sobre a hipótese autotrófica. Auto quer dizer que eu mesmo produzo, né? Autotrófica, produzida por mim. Então, é uma teoria que tenta explicar como os primeiros seres vivos da Terra, eles obtinham os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, tá? Então, a hipótese autotrófica acredita que os primeiros seres vivos produziam o seu próprio alimento, tá? Que é em oposição da hipótese heterotrófica. Que a hipótese heterotrófica acredita que eles não produziam, que eles precisavam de outros seres para se alimentar. Então, a hipótese autotrófica afirma que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Esses organismos provavelmente realizavam o processo quimiossíntese, que hoje pode ser observado, por exemplo, que acontece em algumas bactérias que vivem em ambientes extremos. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de bactéria que vive em ambiente extremo. Vocês entenderam, pessoal? A hipótese autotrófica acredita que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? De sintetizar o seu próprio alimento. Agora a gente vai passar para a hipótese heterotrófica. Na hipótese heterotrófica, como eu falei anteriormente, para fixar melhor para vocês, afirma que os primeiros seres vivos não eram capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Esses seres vivos, então, provavelmente, eles se alimentavam pela absorção de moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis nos oceanos primitivos. Só um momentinho que eu vou autorizar aqui outro colega que está entrando agora. Bom, retomando aqui. O que a gente conclui? Por que a hipótese autotrófica é mais aceita que a heterotrófica? Alguém tem alguma sugestão sobre isso? Alguém quer contribuir? Podem perguntarem, podem falarem, tá? Que vocês só vão Podem aprender. perguntar, e se quiserem contribuir, ou levanta a mãozinha ali se for falar também, para não ficar abrindo o microfone e todo mundo ao mesmo tempo, né? A prof não consegue ver o chat agora. Se quiser, Diane, ler o chat. Elisa levantou a mão, Vanessa. Pode falar, Elisa. Dá para mostrar o slide anterior? Claro. Aqui. Obrigado. Prof,
Eu Oi. acabei de ver o link na aula e eu recém cheguei. E eu não tô Não tem entendendo. problema. Tá, não tem problema. A senhora pode Não me tem explicar? problema. Bem-vinda, Posso? Daniela. Claro, com certeza. A gente está nossa aula de hoje é sobre a origem da vida e os primeiros seres vivos na Terra, tá? Agora a gente está falando sobre como era a alimentação desses primeiros seres vivos. Só um minutinho que eu vou aceitar aqui outro colega que está entrando agora. Então, os primeiros seres vivos, a hipótese mais aceita é que esses primeiros seres vivos obtinham alimentação autotrófica. Eles mesmos sintetizavam seu próprio alimento. E o meu questionamento em relação à heterotrófica, que dizia que eles não eram capazes de sintetizar o seu próprio alimento, que eles dependiam de outros seres vivos para se alimentar. E aí eu fiz um questionamento se alguém sabe explicar por que a mais aceita a autotrófica do que a heterotrófica. Tá bom, obrigada por explicar. Nada. Também eu vou voltar um pouquinho o slide aqui. Vou falar novamente sobre a teoria mais aceita. A teoria mais aceita sobre a origem da vida, que é a No meio teoria científico, né, a teoria mais no meio aceita científico. É a da Isso. evolução química. é a Isso, a evolução teoria química. teoria de Oparin-Haldane, que foi feito um experimento, tá? Baseado na teoria da evolução química de Oparin-Haldane. Stanley Miller fez o experimento e mostrou através do experimento que sim, que através que a colega Ediane explicou. Quer falar de novo, Ediane, rapidamente? Que através desses compostos aqui, conseguiu gerar os primeiros aminoácidos e coacervados. Acho que é isso, né? Basicamente é isso. Caso depois eles queiram assistir a aula, eu vou ver com a professora Mirla se a gente pode disponibilizar a gravação para quem não conseguiu acessar desde o começo. Outra pergunta que a prof quer saber é se vocês conseguiram entrar no link do Mentimeter. Eu vou colocar de novo ali o link do Mentimeter. Aí vocês colocam ali. O que vem na mente de vocês quando o tema é a origem da vida? Vocês conseguiram participar lá? Conseguiram colocar a palavrinha? Eu consegui. Eu consegui. Ótimo. Sim. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Tá, vamos dando continuidade aqui, né? Que a nossa aula em seguidinha estoura o nosso horário, que tá tão gostosa por nós, a gente ficava mais, né, de janeiro. Sim, eu estou amando, os alunos são bem participativos, gente. A gente tá muito feliz mesmo. Muito obrigada de coração a todos pelas participações, por estarem aqui conosco. Tá, aí agora sim, ó, o que a prof falou antes? O que a prof falou? Essas bactérias aqui, ó, as árqueas, elas são capazes de sobreviver em ambientes extremos. E o que a gente viu anteriormente? A pessoa levantou a mão. A Leandra levantou a mão. Pode falar, Leandra. Eu cliquei sem querer, desculpa. Sem Ok. problemas, sem problemas. Aqui a gente está mostrando como era a Terra primitiva, que era constantemente bombardeada por meteoritos e extremamente quente. E aqui a gente está mostrando que sim, que teria como a vida sobreviver nesses ambientes extremos, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a hipótese de alimentação dos primeiros seres vivos mais aceita, tá aqui, ó. É a autotrófica. E por que é a mais aceita, pessoal? Vamos pensar. A autotrófica, os seres produziam o seu próprio alimento, sintetizavam o seu próprio alimento. A heterotrófica, chegaria um momento que eles não iriam mais conseguir sobreviver, porque todos iriam utilizar desses componentes aqui, como fala aqui, ó, alimentavam-se pela absorção de moléculas orgânicas simples. E iria acabar essas moléculas simples uma hora. E eles iriam sobreviver de quê? Não ia haver uma reserva, né? Não teria como uma hora iria acabar, porque se você analisar o seguinte, só consome, e não tem meio de produção, uma hora vai o quê? Acabar, né? É que nem a gente tem R$10. A gente vai no mercado, a gente usa aqueles R$10, aí depois a gente usa de novo, um exemplo, né? Fazer uma apologia aqui. Aí, uma hora a gente não vai mais ter dinheiro. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar, no caso vocês, o papai e a mamãe que ajudam, né, que dão a mesada de vocês, para ter o dinheirinho. Então, a gente está fazendo uma apologia ao assunto. Estamos tentando mostrar para vocês
que segundo, então, a teoria, a hipótese mais aceita, a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento. Por quê? Como? A partir da energia. A energia liberada por essas reações químicas entre elementos inorgânicos, tá? Porque em algum momento, como eu falei antes, não haveria mais oferta de alimentos. Esses alimentos iriam se esgotar, iriam acabar, fazendo com que a vida se tornasse inviável no planeta, né? E aqui, voltando novamente, aqui tem uma árquea, né? Também porque as árqueas provaram que há a possibilidade de se viver e sintetizar o seu alimento e sobreviver. Então aqui, gente, ó, fundamental entender esse tópico. A hipótese autotrófica que produz a própria energia, tá? Liberada por reações químicas entre elementos inorgânicos. O que acontece? Ela consegue se manter, consegue gerar seu próprio alimento e consegue sobreviver, tá bom? E como é que eram esses primeiros seres vivos? Eles eram unicelulares. O que significa unicelulares? Eles eram compostos apenas por uma única célula. E essa célula chama-se procarionte. E futuramente vocês irão aprender, né? Que eucarionte, falando eu, né? Nós seres humanos somos eucariontes. E as bactérias são procariontes. Então, os primeiros seres vivos eram unicelulares, compostos apenas de uma única célula, e procariontes. Os primeiros seres vivos na Terra, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses micro-organismos, tá? Eles tiveram um importante papel na história da evolução. A vida na Terra surgiu alguns milhões de anos após o resfriamento do planeta. Há 3,4 bilhões de anos a partir da combinação dos elementos químicos existentes, como a gente falou anteriormente para vocês. Não há um elemento específico da vida, mas sim a organização no ambiente propício de estruturas moleculares complexas. Os primeiros organismos eram microscópicos, ou seja, nós não conseguiríamos enxergá-los a olho nu, né? Com uma única célula, como eu falei para vocês anteriormente, unicelulares, precursores das bactérias. Eram capazes de metabolizar elementos inorgânicos, transformando-os em moléculas complexas. Há cerca de 1,5 bilhão de anos surgiram os primeiros organismos multicelulares. Esses organismos multicelulares compostos de mais de uma célula. Nós vamos deixar esse pensamento aqui para refletir que a origem da vida na Terra ainda é uma incógnita, porém a teoria mais aceita é de Stanley Miller, oriunda de Oparin e Haldane. Agora, não acabou ainda, não saiam da sala ainda, gente, por favor. A gente está deixando aqui para vocês um abraço virtual super carinhoso, lembrando que, se possível, fique em casa, use máscara, álcool gel. Professora Vanessa Santos e Ediane, nós agradecemos a participação de todos, mas ainda não acabou, tá bom? Esse aqui é o nosso abraço carinhoso virtual. Agora a gente vai falar sobre o nosso formulário. Continue na sala, hein? Continue com a gente. Pessoal, a gente vai passar agora para vocês. Vou parar a apresentação aqui. Agora, a prof vai passar para vocês um link, tá? Vocês já trabalharam com o Google Forms? Alguém já trabalhou com o Google Forms? Sim, a gente trabalha com geografia. Ótimo, ótimo. Então, vai ser fácil, então. Ótimo. A prof deixou ali para vocês, ó, o link com 5 perguntinhas referente à nossa aulinha de hoje, tá? Tem pontuação? Tem. Vale nota 10, tá? Vale 2 pontinhos cada questão. A avaliação será direcionada para o professor Evandro, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar... Pode falar, Elisa. Só um minutinho, Elisa. A prof já libera, só vou explicar um pouquinho mais sobre o formulário.
Eu vou dar 5, eu, Diane e eu, vamos deixar vocês por 5 minutinhos pensando. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui também o que vocês responderam no Mentimeter para projetar para vocês. E depois que vocês responderem nesses 5 minutinhos, a gente vai abrir o formulário e vai discutir sobre os acertos e os erros, ou se só tiver acertos também. Tá? Agora sim, Elisa, pode falar. A gente tem que fazer agora ou a gente pode fazer depois da aula? Vocês têm É que bem fazer rapidinho, agora. Elisa. A intenção é fazer agora, porque são só 5 questões rapidinhas de múltipla escolha, tá? Ah, tá. Referente ao tema da aula. Quem não se achar confortável de fazer, porque entrou depois e não pegou toda a explicação, a gente pode ver com a professora Mirla se tem como a gente disponibilizar a gravação da aula e a gente envia o link para vocês A no Mirla grupo já do WhatsApp. autorizou, tá, Vanessa? Ah, já? Ótimo. Então a gente Ela tá pode na sala com a gente. disponibilizar. Ah, coisa boa. Oi, professora Mirla. Tá, gente, ó, 5 minutinhos. Vocês conseguiram abrir o Google Forms aí? Não tem problema, João. Se tu não quiser, não se sentir à vontade em fazer, em responder o formulário, tu tenta abrir. Se tu acha que tu não lembra ou tá em dúvida, não faz. Não precisa fazer, tá? Mas quanto mais de vocês participarem para nós, é melhor, assim, a participação de vocês. Oi. Acabei. Ah, que coisa boa! Tá, gente, ó. Acabei 5 também. minutinhos. Coisa boa, isso aí, Otávio. É bem rápido. É tranquilo, é bem tranquilo, gente. Elisa, quer falar? Ô, prof, é que quando eu entro no Oi. link, eu não fico logada no meu e-mail. Aí eu tenho que fazer um monte de coisa pra poder. Não precisa, tu não precisa estar logada no e-mail, porque tu vai colocar lá em cima o teu nomezinho e a tua turma. Então, automaticamente, no meu relatório, eu vou saber quem... É que vou saber quem ele me obriga a fazer o e-mail. é. É? Ele pede? Aham. Tá, se tu não conseguir responder também, tudo bem, gente. Seria Eu interessante vou que vocês tentar. participassem, pra gente ver se vocês entenderam, né? A ideia é que vocês entendam, né? Porque a nota, na verdade, ela é só uma nota. Claro que a nota é importante para aprovação, é importante. Mas o mais importante mesmo é que vocês consigam aprender, que vocês memorizem o que foi falado hoje. Pode falar, Angélica. Prof, eu tô no telefone da minha mãe, eu acabei de entrar da senhora mandar, que o link eu tava eu tava no meu telefone, só que Tá. Eu vou mandar o link do Google Forms. Tu conseguiu acompanhar a aula? Quem é que tá falando? Qual é o teu nomezinho? o José Wilson da turma 61. Tá, José. Tu conseguiu acompanhar a aula das professoras? Sim, eu tava no meu telefone, só que dali deu coisa ali, não consegui. Tá, não tem problema então. Aí tu clica no link ali, vai direcionar no link da prof, e aí daqui a pouquinho mais a gente vai ver o resultado dos formulários de vocês, tá? Isadora, vamos ter mais aulas com vocês? Infelizmente, eu acho que não, minha flor. Eu acho que vai ser só uma aulinha. Ah, a gente queria mais, né, Ediane? Quer Sim, abrir tua sim. câmera, Ediane? Pode abrir. Acho que agora não vai ficar muito pesado. Não. Pode falar, José. Não, José já falou, Vanessa. Já? Acho que É ele que tá com a mão esqueceu. levantada ainda. Tá bem. Esqueceu, mas ele já tinha Tá, falado. a gente tá aqui com vocês, tá? A gente tá aguardando o preenchimento do formulário. Daqui a pouquinho mais a gente vai falar sobre o formulário. Sim, a aula está sendo gravada e nós vamos disponibilizar o link para vocês assistirem depois, para quem não conseguiu participar desde o começo. Depois a gente vai disponibilizar a Isabelle. Isabelle. Pode falar, Robson. Prof, Pode falar. eu sou a Lara. O meu também tem que fazer login para fazer as atividades. Se tu não conseguir logar, não tem problema, tá? É uma tentativa que a gente gostaria de ver com vocês, se vocês vão conseguir. Se não conseguir, também não tem problema. A gente vai aguardando aqui.
consegui um fazer, minutinho. professora. Joia, valeu. A gente tá muito contente, né, Jane, com a nossa aula. Aham. Já terminei, professor. Viu que é Ótimo, rápido? Nina. Ótimo. Prof, Oi. eu fiz lá pra mim testar. Eu errei todos porque eu não entendi nada da aula. Eu cheguei por último. Não, mas não tem problema. Não Tem fica problema, triste, Danilo. não. Tu pode assistir depois. Aí, no caso, assim, ó. Tá bom. O que senhora- acontece? A gente a senhora- desconsidera, Eu não vai ser também. avaliado, tá? Quem não conseguir acertar, não se preocupa, tá? Vai ser só pontuado quem conseguiu. Quem teve uma pontuação boa, não vai perder, vocês não vão perder nota. Fiquem bem tranquilos. Quem teve uma Tá bom, pontuaçãozinha boa obrigada. ali, Depois aí eu vou eu faço assistir a aula. isso. Aí a prof não vai deixar aberto. Por quê? Porque a ideia era fazer esse formulário com vocês online, né? Vocês estando dialogando com a gente e a gente vai resolver essas questões também com vocês agora. Então, por isso que não, depois a gente vai fechar o formulário. Mas quem conseguir... Olha só que coisa boa, Marina! Olha a Angélica ali, o Inácio. Prof, Olha só o que a Isadora disse. Pode falar, A prof Manu. vai chorar. Assim, a prof vai chorar. Vocês vão fazer chorar aqui, hein? Eu não tô conseguindo entrar no formulário. Eu não sei porque eu sempre consigo entrar pelo meu outro celular. E eu nunca entrei nesse, então eu não sei. Parabéns, Luiz. Ai, tô muito feliz, gente. Sério, de coração. Sério, tô Parabéns. quase chorando aqui, né? Então, Manu, se tu não conseguir, não tem problema, tá? A intenção é que vocês consigam. Mas se não der, não tem problema. A gente, em período de pandemia, em período remoto, a gente sabe que pode dar algum probleminha técnico, então tá tudo certo, tá, gente? E vocês participaram, né? A gente também tem essas dificuldades também com os acessos, tem dificuldade com as redes, às vezes a internet cai, às vezes o celular não suporta, às vezes a gente não tem memória no celular, isso acontece, não se preocupem. E às vezes a gente erra para poder acertar, às vezes a gente não E acertou outra hoje, coisa, depois acerta, olha, não tem eu problema. mesmo, quando aluna, né? Porque nós também somos alunas, né? Vocês não pensam que as profs não são alunas, que as profs são alunas também. Nós também tiramos uma notinha que às vezes a gente fala, ai, mas eu tirei só isso, será que eu não sei? Às vezes não é que a gente não saiba, é que naquele momento a gente ficou confuso. Não significa que vocês não sabem, significa que a gente estamos todos aqui para aprender, né? Para construir o conhecimento, tá, gente? Agora nós vamos projetar, Ediane, com o pessoal ali, o formulário, tá? A gente vai projetar o formulário e vamos responder juntamente com vocês para ver o que ficou com dúvida e aí vamos. Oi, Elisa. Pode falar, Elisa. Ô, prof, o meu celular tá com 1% de bateria e por algum motivo não tá carregando. Se eu sair da aula é porque ele desligou também. Tá bem, Ok, tranquilo. Elisa, Se quiser tranquilo. colocar para carregar e voltar, também fica à vontade, tá bem? É que ele tá carregando, só que continua 1%. Já tá carregando e tu pode... Entendi. Tranquilo, sem problema. Vamos projetar aqui de novo, então. Vamos lá. Vocês estão enxergando o formulário? Sim. Tá, ótimo. Então, ali tá o nomezinho, né? E a turma que vocês iriam preencher. Sim. Tá. Aí, o que é a primeira pergunta? A primeira pergunta fala: os primeiros seres vivos apresentavam qual tipo de alimentação? Aí tinha ali autotrófica, heterotrófica, não precisavam se alimentar, utilizavam os raios solares para obter alimento? Não, né? Isso é fotossíntese, né? Todas as alternativas estão corretas? Não, né, gente? Então, qual que é a resposta correta da número 1? Autotrófica. A autotrófica é a teoria mais aceita. Eles produziam, sim, o seu próprio alimento, como a gente falou na aula, tá? A número 2 fala da panspermia, aquela que a Ediane falou, dos extraterrestres. A teoria do extraterrestre. Então, gente, a panspermia é a teoria que acredita que a vida na Terra originou-se de outros planetas, ó. Conceitua a letra C. Aqui, ó. Essa outra não marquei. Aqui. Conceitua a origem da vida na Terra foi advinda de outros planetas, através de meteoritos que caíram na Terra. Número 3. Sobre a teoria Big Bang, é correto afirmar:
Fala que a vida originou de outros planetas? Não, isso é panspermia, né? Acredita que Deus criou o universo? Não, isso é criacionismo. Não, é criacionismo. Diz que a vida na Terra deu-se por geração espontânea? Não, esse é o experimento de Miller. Foi uma grande explosão cósmica que originou o universo? Isso! O Big Bang foi uma grande explosão cósmica, uma explosão de terra que originou o universo. Aqui, ó. Foi criado através do experimento de Miller? Não. Aí agora, número 4. Aqui está o experimento de Stanley Miller, né? Foi muito importante para os estudos sobre a origem da vida. Que teoria Miller pretendia observar ao montar o seu experimento? Foi a teoria inspirada em quem? Estudo de quem? Que a gente falou nisso na aula. Ou foi o cientista que ele se inspirou para provar que o cientista estava certo? Quem foi? O Paulinho Haldane, pessoal. O Paulinho Haldane. Ó, e a 5 fala o seguinte. Os primeiros seres vivos, os micro-organismos, apresentavam células. Essa aí ninguém esqueceu, né? Essa aí vocês aprenderam, né? Procariontes, eles são procariontes unicelulares, eles são eucariontes multicelulares, ou eles são eucariontes? Não, né, gente? Eles são procariontes unicelulares. Procariontes unicelulares. Aí, fechou. Fechou todas. Vamos parar aqui a apresentação. Agora, na verdade, eu vou apresentar de novo, que ainda não acabou, tá? Ainda não acabou nessa aula. Agora nós vamos projetar o que vocês escreveram no Mentimeter. Olha que bonitinho que ficou. Vocês vão gostar, gente, com amor. A gente vai projetar aqui agora. Aqui, foram 30 participações, né? E aí, vocês escreveram dinossauros, legal. Ai, que legal. Espetacular, bem, molécula, Amor, Deus. Evolução, Big Bang, universo, evolução, teoria do Big Bang, Jesus, Big Bang. Deus, criacionismo, né? Natureza, água, criação. Vocês estão, olha, de parabéns. Tá, vamos colocar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Se quiser tirar print, se quiser salvar. Depois a prof vai colocar nos grupos também esse nosso slide do Mentimeter, que ficou show. Pessoal, sem palavras, olha. Eu só tenho a agradecer de coração a todos vocês pela presença, pela participação. Quem não conseguiu uma pontuação boa, não se preocupe. O que é importante aqui é vocês aprenderem. Né, Dijane? De falar, Daniele. Prof, eu cheguei no finalzinho da aula, mas eu adorei a aula de vocês. Ah, que tá boa. Obrigada, Daniele. Um beijão para todos. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo de coração. Isabela. A participação de vocês foi incrível. Muito obrigada. Professoras, Oi. eu esqueci de perguntar, o formulário vai valer alguma coisa na nossa nota de ciências? Então, para quem conseguiu, sim. Quem conseguiu tirar uma notinha boa, vai agregar valor, sim, na pontuação. Mas quem não conseguiu, quem chegou atrasado, quem não fez, não se preocupe que não vai ser prejudicado, tá? Não vai diminuir a notinha de vocês da pontuação da média. Fiquem tranquilos. Eu creio que o professor de vocês vai considerar a participação de vocês também, né? Que é fundamental. Vocês se disponibilizaram de estar aqui, né, na aula, participaram da aula. Eu creio que o professor de vocês, a gente vai mandar o conteúdo para ele, eles vai ver quem participou e quem não participou, e ele vai considerar, porque a participação é muito importante, pessoal. E também alguns não conseguiram, né? Nós vamos rever essa aula, eu e a Diane vamos rever a aula, a gravação também, vamos anotar aqui, vamos fazer uma lista de todos que falaram e participaram, e vamos passar para o professor Evandro também. Que a participação é muito importante, além do formulário, além do Mentimeter. Tá, gente? Muito obrigada, já tô com saudade de vocês. Ah, que bom, Isabela, nós também amamos, assim, foi uma experiência incrível para nós, de coração. Tá, gente? Um beijo. A prof vai parar. Beijo, obrigada. Boa tarde para vocês. Foi muito bom. Quem sabe a gente não se encontra outra vez. Quem sabe, né? Ué, no futuro podemos nos encontrar de novo.